ter acompanhado no fim de semana que houve protestos pró-Palestina, pró-Israel em vários locais do mundo. O primeiro-ministro do Reino Unido, por exemplo, Rishi Sunak, denunciou atos que ele chamou de inaceitáveis durante manifestações pró-Palestina em Londres. A passeata na capital britânica terminou com detidos e confrontos com a polícia. O Luca Bassani, que segue na Alemanha, não estava lá em Londres, mas acompanhou intensamente também esses protestos e traz agora informações para a gente. Quais são as reclamações, Luca, do primeiro-ministro? Esses protestos aconteceram não só no Reino Unido, mas também aqui na Alemanha e em outros países pelo mundo. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que alguns atos foram inaceitáveis ao longo dessas manifestações pró-Palestina, inclusive de mulheres utilizando imagens dos parapentes, que foram os meios de transporte utilizados pelos terroristas do Hamas para fazerem essa infiltração no território do sul de Israel e promover aquela chacina que nós tivemos consciência durante as últimas semanas. Realmente algo estarrecedor, e ele disse que essas manifestações pró-Palestina não podem se confundir com o sentimento de antissemitismo e também pró-terrorismo. Afinal, ele disse que o Hamas é considerado pelo Reino Unido como uma organização terrorista e qualquer apologia ou apoio público a este grupo vai ser criminalmente, então, perseguida. A pessoa vai ser criminalmente responsável por esses atos, podendo ficar até 14 anos na prisão. E essa lei, ela é muito parecida em outros países europeus que também consideram o Hamas já uma organização terrorista. Esta é uma grande dificuldade de vários governos locais de fazer com que essas manifestações muitas vezes aconteçam sem se juntar a um coro antissemita que voltou a surgir novamente aqui dentro da Europa, ao mesmo tempo em que não desagrada as populações muçulmanas e também grandes populações árabes que nós temos espalhadas por toda a Europa, que se manifestam geralmente automaticamente ao lado da Palestina, o que causa confrontos também com a polícia, pessoas sendo presas e a realização de algumas leis para a proibição dessas manifestações, pelo menos por até segunda ordem, como foi feito na França, que já segue em estado de alerta pela possibilidade de atos terroristas. Nós vamos continuar acompanhando todas essas manifestações e repercussões da guerra no Oriente Médio aqui dentro da Europa. Lembrando que o primeiro-ministro alemão, o chanceler alemão Olaf Scholz, segue amanhã para Israel, sendo o primeiro chefe de governo ocidental a fazê-lo desde os ataques do Hamas no sábado retrasado. Luca Bassani, então, segue acompanhando essas movimentações ao redor do mundo e depois volta com mais informações para a gente. Um bom trabalho para você, Luca. Milhares de manifestantes foram às ruas em várias partes do mundo para protestar contra os ataques no Oriente Médio. Os detalhes chegam com a repórter Letícia Miyamoto. Enquanto o exército de Israel e o grupo terrorista Hamas se enfrentam na faixa de Gaza, milhares de manifestantes foram às ruas para condenar os ataques no Oriente Médio. Nos Estados Unidos, vários manifestantes do Texas carregaram bandeiras e cartazes para mostrar solidariedade ao povo palestino. Na Europa, Alemanha e França proibiram os protestos em defesa da Palestina e reforçaram a segurança nas sinagogas e escolas judaicas. Em Berlim, a polícia da capital alemã interrompeu um comício de manifestantes pró-Palestina e, em seguida, dispersou a multidão. Na Dinamarca, o protesto foi realizado no centro de Copenhague. Os manifestantes seguravam cartazes pedindo o fim do bloqueio na faixa de Gaza. Aqui no Brasil, houve protesto em defesa da Palestina em São Paulo. Os manifestantes marcharam pela Avenida Paulista de forma pacífica. Vários imigrantes palestinos que moram na capital paulista participaram do protesto. O número total de manifestantes não foi divulgado. No Rio de Janeiro, houve uma mobilização em defesa do Estado de Israel. Os manifestantes caminharam por Copacabana segurando cartazes e prestaram apoio às vítimas do grupo terrorista Hamas. A gente está aqui protestando a favor de Israel contra um ato terrorista que matou muitos judeus, como a gente não via desde a época do Holocausto. E a gente não vai deixar isso acontecer de novo. A gente precisa se defender de terroristas. A gente cedeu um estado, uma terra para eles, eles não sabem cuidar. Eles usam as crianças como escudos, mulheres, colocam onde sabem que Israel vai bombardear. São terroristas. Representantes da comunidade judaica também participaram do protesto contra o terrorismo.
A caminhada foi organizada pela Federação Israelita do Rio de Janeiro, a FIERJ. A federação informou que está recebendo manifestações de solidariedade e apoio de pessoas de várias religiões.